Fala, nono ano, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. Então, pessoal, estamos começando hoje o nosso quarto bimestre, ainda de forma remota, sabemos, mas esperançosos de que logo estejamos aí juntos presencialmente nas nossas aulas. Hoje, nós vamos falar sobre descolonização da Ásia, galera, e eu quero compartilhar com vocês aí a nossa aula de hoje, preparado para vocês com carinho, para ajudar aí no nosso na obtenção do nosso conhecimento, tá bom, gente? Então, sempre lembramos, inicialmente, as nossas obrigações semanais, né? Na semana 1 do ciclo 1 do quarto bimestre, quero que vocês assistam a videoaula, façam a leitura das páginas 86 e 89 do livro 2, capítulo 10, tá bom, gente? Leitura pequena, e também apenas a página 103 de atividade do capítulo 10. Se tiver dúvida, por favor, entre em contato comigo. Conto com vocês também. Participem no fórum. Sala virtual, gente. Não só para responder a sua perguntinha lá no fórum. Se tiver dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo no fórum e mesmo também na sala virtual, onde a gente está querendo contribuir ainda mais para o seu processo de conhecimento. Tá bom, gente? Por favor, vamos lá. Vamos então falar um pouquinho a respeito desse momento da história. O nosso livro faz uma comparação muito interessante. Ele mostra o seguinte, que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos estavam lutando contra regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo e também alguns outros grupos socialistas, que eles eram atos antidemocráticos e também até, né, atos anti-humanitários, como é o caso do nazismo em relação ao Holocausto. Mas o que chama atenção aqui, gente, o que chama muita atenção, é que ao mesmo tempo que esses países estavam lutando contra esses regimes totalitários, eles ainda mantinham possessões coloniais na Ásia e na África, que é o caso da Inglaterra, França, Itália, Bélgica, entre outros países. Os engraçadinhos ainda tinham essas possessões coloniais. Mas nesse processo aí de término da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que alguns desses colônias vão conseguindo a sua emancipação. Elas vão se descolonizando, como diz o nosso livro. E até fazem isso num processo curto de tempo. Aí havia aquela pergunta, mas como é que conseguiram, né, se emancipar em tão pouco tempo? Como esses impérios acabaram desaparecendo e essas colônias conseguiram a sua emancipação? Aquele que pensou e já falou aí, tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, tio? Tem sim, com certeza. O primeiro fator tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esses antigos impérios não tinham mais condições econômicas de sustentar, né, ao seu império ali, na região. Não tinham mais. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um grande fator, sim. Outro fator foi que os ideais de liberdade tomaram conta do mundo. Afinal de contas, muitos estavam lutando por liberdade, por regimes mais democráticos. E esses ideais vão tomar conta de todo mundo e vão influenciar aqui. Não mais uma questão econômica, mas agora também ideológica. Mas também tem a influência soviética. Os soviéticos vão influenciar por quê? Porque eles vão querer enfraquecer os seus adversários capitalistas no contexto que nós já estudamos de Guerra Fria. Tá vendo, gente? Que coisa, né? É nesse cenário que, em 1955, 27 países mais exatamente, da Ásia e da África, se reúnem em Bandung, na Indonésia, onde eles assinam um tratado, ficou conhecido como Conferência de Bandung, aonde eles vão agora começar a lutar pela substituição da era do homem branco por um né, por um regime, ou na verdade, por um regime, não, por, por uma sociedade, né, pautada mais assim pela igualdade, aonde a diversidade étnica e também a pluralidade religiosa seria mais aceitada. Então aí é que nós temos a conferência de Bandung. Legal, galera? Vamos falar sobre a descolonização, então, da Ásia. Mas eu quero ressaltar para vocês que esse processo de descolonização não foi homogêneo, ou seja, não aconteceu da mesma forma em todos os lugares. Ocorreram principalmente de duas formas: pacífica e violenta, do outro lado. Né? Pacífica, por quê? Porque a independência da colônia foi conseguida progressivamente através de concessão de autonomia política em troca do quê? De dependência econômica. Ó, nós damos, então, a sua independência, porém, vocês ainda vão continuar
vamos dizer assim, dependentes economicamente de nós. Essa é a forma pacífica. De outro lado, tem a forma violenta, que foi resultado mais da intransigência da metrópole de não querer soltar o osso, né? E vão surgir, então, lutas de emancipação, muitas delas vinculadas ao ideal socialista, e vão levar realmente a muitas guerras civis, violência e até, nesse caso, genocídio. Neste mapa aqui, você nota aqui, gente, que está atrás de mim, está na sua frente aí, é um mapa que fala sobre o colonialismo ali durante até nesse contexto de processo de descolonização. Na Ásia, você nota que a maior parte estava sob domínio inglês, domínio ou influência inglesa, mas também tem dominação holandesa, tem dominação espanhola, portuguesa e também francesa. E hoje nós vamos falar aí sobre um dessas dominações inglesas, a chamada joia da coroa, que é a descolonização da Índia. Nesse contexto, esse homem foi muito importante. Mahatma Gandhi. Ele dizia o seguinte: nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Veja que frase interessante, né? Aqueles que gostam de colocar isso no status, pode colocar, tá bom? Fica à vontade aí. Joia, gente? Muito bem. Vamos falar um pouquinho a respeito da história desse homem, Mahatma Gandhi, para conhecer um pouquinho nessa luta dele. Gandhi, ele nasceu na cidade de Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro de 1869. Ele era membro de uma família rica, seu pai era primeiro-ministro da região, e ele tinha, o nome dele, na verdade, era Mohandas Karamchand Gandhi, e depois ele vai ser conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma é um termo no sânscrito hindu que significa grande alma. E pela sua luta pela independência da Índia, ele vai receber esse título de Mahatma, a grande alma. Tá certo, gente? Gandhi, ainda na sua adolescência, vai ser dado em casamento para Kasturba, que tinha 14 anos. Ele 13 e ela 14. Então era costume naquela época esse casamento arranjado, ainda mais que seu pai era um grande líder político local, esse casamento foi arranjado. Gandhi vai estudar em Londres, na Inglaterra, e lá ele se torna vegetariano, certo? Porém, ele não consegue exercer a profissão com propriedade por causa da sua timidez. Era muito tímido. Bom, aqui na próxima imagem você verá uma foto do Gandhi e da Kasturba, certo? A sua esposa ali. Bom, o Gandhi ele vai passar a morar na África, e ele, na África do Sul, mais especificamente, onde ele vai trabalhar como advogado de uma empresa de construção de ferrovia na região. Lá ele vai se alistar, né, na Indian Ambulance Corps, durante o que nós conhecemos pela Segunda Guerra dos Boers, na região da África do Sul, tá bom? Gandhi, então, ele acaba que foi uma luta contra a dominação, os holandeses estavam na região, né, e a região foi dominada pelos ingleses posteriormente. Então, esses holandeses influenciam os nativos para lutar por sua independência. E aí nós temos, então, justamente a ideia de que Mahatma começa a lutar justamente pela independência e pelas condições melhores de vida da minoria hindu na região. Bom, ele vai passar ali praticamente 20 anos lutando por isso na África do Sul. Em 1908, quando ele já tinha 4 filhos com a Kasturba, ele vai acabar se divorciando dela, largando ela e se juntando com esse médico aqui, ó, que é o Hermann Kallenbach, que era um médico alemão de origem judia. Bom, a imagem seguinte é do nosso amigo Gandhi, aqui já na African Corps, né? Ele está aqui Indian Ambulance Corps, né? Na luta que estavam ali ajudando na Guerra dos Boers. Bom, continuando sobre Mahatma, em 1914 ele volta para a Índia. Lá ele começa uma campanha para tentar unificar os hindus e muçulmanos, certo? Que vivem em constantes lutas, mas também passa a lutar contra a dominação britânica na Índia. E ele defendia a criação de um Estado autônomo na Índia e também unificado entre hindus e também muçulmanos. Ele vai ser preso várias vezes pelos britânicos por causa da sua luta, e sua bandeira estava baseada na desobediência civil, em que ele não obedeceria às leis britânicas da região. E faria isso através de atos pacíficos, chamado de não violência. Atos não violentos eram quais? Greves, passeatas, retiros espirituais, greves de fome,
ele fazia isso constantemente, era a forma dele protestar, sem pegar em armas. Tá legal, gente? Isso foi conhecido como o ato da não violência e agindo assim da desobediência civil. Ele foi influenciado pelas ideias dos Sikhs, que também eram uma composição, ah, desculpa, jainista, né? Não Sikhs, uma composição jainista, que também era eh, uma, uma seita do hinduísmo na Índia. Tá legal, gente? Bom, Mahatma Gandhi, em 1919, ele vai fazer um apelo para os indianos. E qual seria esse apelo? Que todos buscassem a igualdade. E através do quê? Da união hindu-muçulmana. Unir os hindus e os muçulmanos. Para isso, eles podiam fazer certos boicotes também. Por isso, não em o uso do álcool ou droga, porque a maior parte destas bebidas, ou também da própria droga, vinha dos ingleses. Então, esse boicote seria estabelecido. E igualdade para as mulheres. Uma luta que até hoje a gente sabe que na Índia é muito grande. Bom, então, Mahatma Gandhi, em 1915, ele vai exercer o papel central nessa luta de unificação e também de resistência contra os britânicos, baseados justamente nesse processo da desobediência civil, com, agindo sempre em prol da não violência. Ele vai liderar, por exemplo, a Marcha do Sal, em 1930, onde eles vão cruzar praticamente toda a Índia, são 124 milhas, e durou mais de 24 dias, tentando trazer cada vez mais pessoas para a sua para a sua luta. Tá legal, gente? Gandhi, em 1942, ele e outros líderes vão ser presos pelos britânicos, mas ele decide novamente jejuar, ou seja, fazer greve de fome. Ele fez várias greves de fome. Nessa, ele conseguiu, foi o único a resistir. Todos os outros líderes morreram. E ele foi o único a conseguir sobreviver. E em 1947, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Índia vai se tornar independente. Porém, gente, a Índia vai ser dividida em duas grandes partes. A Índia mesmo será de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Existe o Sri Lanka, também aquela ilha ali no sul da Índia, que é de maioria budista, tá bom? Em 1948, infelizmente, ele é assassinado por um extremista hindu na cidade de Nova Delhi. Outro grande nome importante na Índia foi o Nehru, né? Jawaharlal Nehru. Enquanto Gandhi foi uma liderança ideológica, esse camarada vai ser a liderança política. Ele também era da elite indiana, mas com inclinações socialistas. Ele dizia o seguinte, gente, que o domínio inglês foi o grande e único responsável pelos males na Índia. Em 1929, ele vai se tornar um parlamentar, e em 1947, quando a Índia conseguiu a sua independência, ele vai se tornar o primeiro-ministro da Índia. Tem um papel muito importante desses dois homens, Gandhi e Nehru. Bom, interessante aqui que o nosso livro fala o seguinte: diferentemente do que ocorreu na maioria das ex-colônias, o processo de independência da Índia passou para a história como exemplo de transição bem organizada e pacífica. Isso é plena verdade. Interessante, diferentemente da África, né, que nós estudaremos na semana que vem. Agora nós vamos falar sobre a Indochina Francesa. A Indochina Francesa, formada pelos atuais territórios do Vietnã, Laos e Camboja, era uma dominação francesa, até que os japoneses, no seu processo de imperialismo, dominam a região durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir um movimento nacionalista chamado de Viet Minh, com profunda orientação socialista e também até patrocinado pelos soviéticos, que deram armas e suprimentos para eles. A liderança desse movimento é de Ho Chi Minh. Sob a liderança deles conseguem tomar a cidade de Hanoi, no atual Vietnã, né? Naturalmente, isso não vai ser aceito pela França, que queria retomar o controle da sua antiga colônia. É daí que começa, então, a Primeira Guerra da Indochina, que foi a tentativa da França, com o apoio maciço dos Estados Unidos. Nosso livro fala de 80% dos recursos vieram dos Estados Unidos para isso, com armas, suprimentos, para ajudar os franceses a vencer os vietnamitas. Inicialmente, os
vietnamitas socialistas, eles acabam fugindo pelas florestas. Posteriormente, com um apoio ainda maior dos soviéticos e da China, eles conseguem vencer os franceses definitivamente em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, né? Assim, tornando aquela região uma região não mais sobre o domínio francês. É então, gente, que eles vão assinar um acordo onde o Vietnã seria dividido abaixo do paralelo 17. O paralelo 17 acima seria, então, o Vietnã do Norte, sob influência soviética e socialista, e liderança de Ho Chi Minh, e abaixo do paralelo 17, o Vietnã do Sul, uma ditadura militar aliada aos Estados Unidos com influência capitalista. Bom, só que os vietnamitas do norte estavam mais, né, equipados e organizados, temendo a vitória definitiva do comunismo na região. O Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, ele vai enviar armas e suprimentos para o Vietnã do Sul. Porém, como resposta, o que vai fazer? O Ho Chi Minh, ele vai formar o que nós chamamos de Vietcongs, que é uma guerrilha. Essa guerrilha é uma guerrilha socialista dentro do Vietnã do Sul, que vai lutar pela unificação de todo o Vietnã. E então que começa, nesse processo, a Segunda Guerra da Indochina, que ficou mais conhecida, como nós já estudamos, como Guerra do Vietnã. Tá legal, galera? Então é isso aí. Hoje a nossa aula é sobre isso. Aí estão as nossas referências bibliográficas. Espero que tenham compreendido, mas se não, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Gente, grande abraço, boa semana de estudo.